Todos acreditavam que ele era um garoto comum. No entanto, ele se tornou o dono de 2 djinns poderosos e conquistou os 7 mares. Sinbad, o menino prodígio de Partevia, era filho de Badr, que foi um ex-soldado, e de sua esposa, conhecida por suas sobrancelhas grossas. O mundo antigo estava repleto de guerras e intrigas políticas, com países constantemente em busca de riquezas e influência. Quando Sinbad nasceu, as borboletas de luz Huk dançaram no ar, guiando o destino do mundo. Os grandes poderes do mundo sentiram sua presença e perceberam que alguém com um poder imenso havia nascido. Uma espetacular chuva de meteoros surgiu no céu após seu nascimento, mostrando um verdadeiro milagre. Anos depois, Badr, um herói de guerra, tenta cortar os laços com sua família. Vida passada cheia de violência. Ele foi fundamental para a vitória de Partevia nas guerras recentes, mas se recusa a receber sua recompensa por isso, porque ver a guerra horrível em primeira mão o mudou. Agora ele só quer viver uma vida pacífica e honesta como pescador. Entretanto, em uma viagem ao mar, ele descobre que o pequeno Sinbad acabou entrando no barco sem que ele percebesse. Badr fica preocupado porque o mar é um lugar perigoso e decide levar seu filho travesso de volta para a costa. Uma tempestade logo se aproxima e eles se perdem no mar. Badr tenta combater a tempestade, mas Sinbad aponta outra direção. Ele pede ao pai para seguir por ali, e Badr decide ouvir o filho. Não surpreende que escapem da tempestade. Badr percebe que o filho pode ter um poder especial para escolher o destino certo, e acredita que ele pode desviar o mundo da tempestade. Ele quer uma vida tranquila com sua família, longe da ganância e violência. 2 anos depois, Sinbad tem 5 anos. Visita o pai na praia diariamente, levando o almoço. Sinbad adora velejar e pescar, sempre pedindo a Badr para ir junto. Badr recusa, dizendo que ele é muito novo, mas promete ensinar quando for mais velho. Enquanto almoçam na praia, um grupo se aproxima e começa a criticar Badr. Eles o chamam de traidor por se recusar a participar da guerra e por não apoiar seu país na vitória. Badr sabe que a prosperidade trazida pelas primeiras guerras se foi, mas apesar disso, as pessoas estão presas à ideia de orgulho nacional e de vencer a guerra. Ele ri deles e diz que não quer mais participar de um derramamento de sangue inútil. Ele não se importa com o que acontecerá com o país agora, e só quer viver uma vida pacífica com sua família amorosa. O grupo indisciplinado o insulta e espanca, e Badr deixa que o façam até desmaiar. Ele acorda horas depois e vê um Sinbad preocupado. Badr finge que nada ocorreu. Pega a comida da praia e come, já que higiene não existia. Sinbad se enfurece com o pai, achando que ele é covarde por apanhar quando podia vencer. Badr tenta ensinar ao filho que lutar não resolve, mas Sinbad não quer ouvi-lo. Ele grita que é coxo e corre para casa. À noite, durante o jantar, Sinbad ainda está bravo, e Badr pede que ele busque água no poço, dizendo que até crianças sabem fazer isso. Sinbad afirma que é um homem correto, diferente de Badr, e sai. A esposa de Badr, Ezra, está preocupada porque o chamam de traidor, mas ele não liga. Ela diz que isso preocupa a ela e Sinbad, e que a vida ficará difícil se continuar assim. Mal tem comida. Antes de Badr responder, Sinbad volta dizendo que encontrou algo no poço. Era um homem loiro ferido, e Badr o resgatou. No dia seguinte, o homem acorda e agradece a Badr e sua família por salvar sua vida. Badr afirma que foi seu filho quem o encontrou, e o bruto loiro também o agradece. O homem se apresenta como um comerciante viajante cujo navio naufragou, e ele ficou ferido. Badr aceita sua história, apesar de ser duvidosa, enquanto sua esposa acha que eles deveriam expulsar o homem, pois não podem cuidar dele com suas finanças. No entanto, por algum motivo, Sinbad se sente extremamente confortável perto do bruto loiro. Ele sobe em sua cabeça e pergunta por que seu cabelo é dourado. E o homem responde que há vários países no mundo lá fora com diferentes tipos de pessoas. Sinbad fica realmente viciado na ideia de explorar o mundo, ouvindo suas histórias que parecem fantasia. Ezra diz a Badr que ele deve dizer ao refugiado para encontrar um novo lugar para morar, pois eles não têm comida suficiente nem para eles mesmos. Depois de ouvir os conselhos de sua esposa, Badr decide fazer exatamente o oposto e convida o homem a ficar em sua casa, não importa quanto tempo ele leve para se recuperar. Azra fica chocada e acredita que seu marido perdeu uma perna e todo o cérebro na guerra. Aos poucos, o homem loiro começa a se tornar um bom amigo de Sinbad, contando-lhe histórias para dormir sobre continentes distantes, os lugares misteriosos que visitou e as pessoas estranhas que conheceu. Um dia, quando Badr está fora, o homem arruma suas coisas e diz a Ezra que já descansou o suficiente e que agora irá. Ele se recusa a sair. Antes que ele pudesse sair, porém, alguns guardas chegam ao local procurando um espião inimigo. Eles empurram Ezra para o chão. Mas de repente, o interruptor do homem loiro é acionado, e ele se transforma em uma máquina assassina. Ezra começa a gritar, o que acorda Sinbad, e quando ele sai, vê o brutamontes loiro coberto de sangue dos soldados mortos ao seu redor.
Ele rapidamente agarra Sinbad e o leva para o centro da aldeia, ameaçando matá-lo se as pessoas não lhe derem um barco com comida e dinheiro. Sinbad pergunta por que ele está fazendo isso, pois achava que eles eram amigos. Mas o homem lhe diz que é um espião e que nada é mais importante para ele do que sua missão. Ezra chora e implora para que as pessoas ajudem seu filho, mas todos desviam o rosto porque não querem ajudar a família de um traidor. O bruto está prestes a fugir do local quando Baber sai da multidão e pede que ele deixe seu filho ir. Mas ele se recusa. Badr se ajoelha e implora pela libertação do filho, mas o homem diz que é pelo bem do país. Desesperado, Badr oferece se render a Partevia por informações valiosas e luxo. O homem recusa e ameaça Sinbad com a espada. Enfurecido, Badr se levanta e apunhala o homem no coração antes que ele pisque. Ele abraça o filho e diz que tolerará tudo, menos que sua família sofra. Sinbad só chora ao ver o homem loiro morrer e diz que gostava das suas histórias. No dia seguinte, Badr é levado por abrigar um espião inimigo. Ele é arrastado, maltratado e machucado. Devido à tortura, é forçado à guerra de novo, indo para a linha de frente, deixando Ezra e Sinbad para se cuidarem. As pessoas choram quando ele vai embora. Os aldeões dizem para ele partir, pois é parente de um traidor. No entanto, Badr se levanta e implora para que não façam mal à sua família. Ele tira suas roupas, revelando os ferimentos de guerra, e diz que é isso que eles idolatram. Badr então pede ao filho que cuide bem da mãe e decide ir para a guerra. Com isso, alguns meses depois, chega a notícia de sua morte, e, em um caixão, sua espada é devolvida à família. 9 anos se passaram desde esse incidente, e agora Sinbad é um adolescente de 14 anos pronto para enfrentar o mundo. Entre os dois impérios, há uma masmorra que se diz ter um poder além do conhecimento humano. É um lugar que tanto o Partevian Empire quanto o Riam Empire tentaram conquistar para vencer a guerra. Ambos não tiveram sucesso, pois quem entra na masmorra nunca mais volta. Em uma cidade chamada Cantastia, a carroça de um comerciante é parada por um grupo de ex-militares que tentam roubá-los. Eles são rapidamente derrotados por Sinbad. Os comerciantes lhe oferecem suprimentos em troca de salvá-lo. Na parte de trás da carroça, eles encontram um viajante chamado Eunin, escondido em algumas cestas com algumas frutas. Ele leva Yunnan de volta para sua casa e lhe oferece um lugar para ficar, o que ele aceita. Na aldeia, ele é amado por todos e os ajuda a cuidar dela. Yunnan fica tocada com sua bondade, especialmente com sua mãe, doente após a morte de Badr. À noite, soldados com o comandante Drivel vão a Tyson buscar Sinbad, que evita se preparar para a guerra. No dia seguinte, antes de Sinbad sair para o trabalho, ele diz a Yunnan que pode ficar quanto quiser, e ela responde que ficará. Ezra continua sua jornada depois de fazer um tour pela aldeia. Depois que ele sai, Ezra conta a Yunnan tudo sobre seu filho. Como ele cresceu e se tornou igual ao pai, e ama sua família com a mesma paixão. Ela lhe conta como seu marido acreditava que Sinbad tinha o poder de mudar o destino. Ela lhe diz que sente que o está impedindo de seguir sua verdadeira vocação. Ela pede a ele que guie Sinbad, pois ele tem mais experiência como viajante do que ela. Uma mulher chega e diz aos dois que Sinbad foi capturado por alguns soldados militares. Dribal ordena que ele se aliste no exército. Ele se recusa e diz que eles não são ferramentas para ele e que não se juntará à guerra que custou a vida de seu pai e de muitos outros homens da aldeia. As pessoas do vilarejo concordam com ele. O comandante não desiste e o ameaça de que, se ele não se alistar, ele e sua mãe serão mortos por traição. Ele diz a Yunnan que entrar no exército é ser enviado à masmorra, uma sentença de morte. E não entrar significa morrer também. Ele não pode morrer ainda, pois precisa cuidar de sua mãe e dos aldeões. A guerra arruinou o império e ele quer melhorá-lo. Yuna diz que ele deve ir para a torre. Se o império estiver realmente arruinado, ele deverá obter o poder da masmorra para se tornar rei e salvar o império e o mundo com suas próprias mãos. Ele lhe diz para aceitar seu destino e obter o poder de um rei. Depois de lhe dizer isso, ele desaparece. Sinbad aceita suas palavras e decide entrar na torre, mas não pode falar com sua mãe sobre isso. Sua mãe, já suspeitando de sua decisão, lhe dá a espada de seu pai para levar consigo. Ela lhe diz que ele finalmente encontrou sua vocação e que não quer detê-lo. Fora da masmorra, Dragal está se preparando para entrar com seu exército. Mas antes que ele possa fazer isso, Sinbad chega e anuncia na frente dos militares que ele tomará o poder da masmorra para si mesmo, para salvar o império e mudar o mundo. Deixando os militares para trás, ele corre para a masmorra. Dentro da masmorra, estão as ruínas de uma bela cidade que foi tomada por dragões. Sinbad fica admirado com a cena ao redor. De repente, ouve gritos. O exército de Drabil é atacado por dragões e todos morrem. Ele luta contra um dragão que quase o mata, mas Sinbad o salva e escapam juntos. Discutem quando o rei dos dragões voa sobre eles.
Vão ao covil e encontram o rei cercado por dragões e geysers. Logo atrás do dragão, encontra-se uma porta. Dragal propõe que Sinbad sirva de isca, mas ele recusa. Sinbad indaga quantos soldados já foram sacrificados em tentativas anteriores. Dragal responde que morrer pelo país é uma honra inestimável. Após essa conversa, Dragal decide deixar Sinbad e se dirige à porta. Mas ela não se abre. O rei observa cada detalhe da situação. Sinbad o salva, mas Dragal lhe pede que o mate, pois ele se acovardou diante do inimigo e falhou como soldado. Sinbad lhe diz que não querer morrer não é vergonhoso, e que é humano fazer isso, que ele é um humano antes de um soldado. Ele lhe diz que nem o imperador nem os militares têm outra coisa a fazer a não ser enviar seu pessoal para morrer. Ele quer mudar isso e criar um país que proteja seu povo. Ele pega o escudo, usa os geysers para subir ao céu, desvia do sopro do dragão e o mata. Ao matar o dragão, ganham chaves para abrir a porta. Os dois atravessam juntos, apoiando-se, derrotando monstros. Formam um vínculo e percebem que estavam errados sobre o outro. Chegam a um templo onde Sinbad encontra uma lâmpada mágica com Baal, o gene da ira e heroísmo, símbolo da paz. Sinbad pode transformar um em mestre e dar poder do rei. Eles lutam pelo poder e Sinbad vence. Fora da torre, soldados do imperador esperam pelo poder e tesouro da masmorra. Sinbad recusa e se opõe ao imperador. Eles atacam, mas ele escapa com a ajuda de Yunnan, que ensina a liberar seus poderes. De volta a Tizan, ele descobre que está na masmorra há 2 meses, e que a saúde de sua mãe piorou nesse período. Quando ele a visita, ela pensa que ele é seu pai, e começa a lhe contar sobre o quanto Sinbad cresceu. Ela lhe conta que Sinbad pegou sua espada e partiu em uma aventura. Ela está orgulhosa do quanto ele cresceu, e se tornou igual ao pai, e o ama muito. Logo após dizer essas palavras, ela morre. Agora ele é famoso em todo o Império, tanto como herói por derrotar a masmorra, quanto como traidor do Império. Ele parte em um barco pelo mundo para mudar isso. Depois que Sinbad derrotou a masmorra, muitas outras como ela apareceram em todo o mundo. Muitas pessoas tentaram derrotar essas masmorras, mas nenhuma conseguiu. Ele agora é conhecido como Dungeon Capturer, e atualmente está perdido em um lugar chamado Imuchak, onde encontra Hina e Papirica lutando contra os Abrear. Hina o avisa que o povo de Imuchak não é receptivo a forasteiros. Mas antes que o monstro possa matá-los, Sinbad chega bem na hora certa, matando o monstro e salvando-os. Dragal recebe de seu irmão Barbarossa outra chance de provar seu valor. Ele, juntamente com as forças secretas do imperador, Shamlash, são enviados atrás de Sinbad para matá-lo, e recuperar sua espada. Sinbad diz a Hina que ele é corajoso por enfrentar uma fera tão grande com apenas um arpão. Logo Pipirica acorda, parabeniza seu irmão e diz a Sinbad que Hina é o nome de criança de seu irmão e que como ele derrotou o Narwhal, pode finalmente escolher um nome de guerreiro. Nome. Sinbad pede a eles que lhe contem mais sobre Imuchak e seu governante. Eles lhe dizem que o pai deles é o chefe, e ele pede que o levem com eles. Hina o adverte de que o povo de Imuchak não é receptivo a forasteiros. Ele lhes diz que isso não o incomoda e que quer conhecer novas pessoas e novas culturas. Em sua aventura para mudar o mundo, eles o levam de volta à sua aldeia para conhecer o chefe. A aldeia está se preparando para o Maharagon, um banquete para celebrar Hina por ter se tornado uma guerreira. O chefe diz a seus filhos que eles descobriram uma masmorra e que planeja enviar alguns de seus homens para lá. Sinbad o adverte e diz para ele ficar longe da água, revelando também seus poderes e como os obteve. Naquela noite, ele é atacado pelo chefe de Shamlash, Jafar. Sinbad o derrota, mas ele consegue escapar e promete matá-lo. Hina, sentindo-se culpada por não ter matado o Narwhal e enganado a todos, decide ir para a masmorra e provar que é um verdadeiro guerreiro. Sinbad vai atrás dele para mantê-lo vivo com o Shamlash atrás dele. Dentro da masmorra, Hina é atacada por um grupo de borboletas carnívoras e pula em um rio para se salvar. Ele entra na sala com a porta que leva à sala do tesouro, onde derrota o monstro, mas é confrontado por Jafar Vital Molhado, Dragal e Falon Stimbat, que chega e o salva antes do início da luta. Eles logo são dominados e escapam para a água. A água é congelada por Falon, e eles mal conseguem escapar. Antes de entrar pela porta, Falon dá aos membros do Shamlash algumas poções de cura. Dragal desconfia da poção, mas não comenta o fato. Dentro do templo, Dragal convoca o gênio conhecido como Valefor. Ele revela que Falon é uma bruxa e a expulsa da masmorra. Apenas uma boneca foi deixada para trás. Revela-se que a bruxa está trabalhando para o irmão de Dragal, Barbarossa, que pretende tomar o poder do rei para si. Dragal tenta reivindicar o poder de um rei, mas é considerado indigno. Logo, nosso herói e Hina também chegam, e Valefor diz a eles que quem capturar Minifor poderá ter seus poderes, mas, se não conseguirem, ficarão presos na masmorra para sempre. Todos tentam capturá-lo por conta própria, mas não conseguem. Sinbad diz aos outros que a única maneira de capturá-lo é trabalhar em conjunto e dar a todos uma chance justa de capturá-lo. Ele não participará.
Quando os outros ficam desconfiados, ele lhes diz que já tem um Genie. Sinbad acaba enganando os outros para que o ajudem a capturar Minafore. Ele lhes diz que seu plano de poder é maior do que todos os seus poderes juntos. Em seguida, revela seu plano de usar o poder do recipiente do rei para criar um novo país que mudará o mundo, e pede aos outros que se juntem a ele em uma aventura ao redor do mundo. Antes que respondam, Jafar e seus homens são transformados em demônios pela Torre Negra. Baelefort diz que a única forma de impedir o demônio é matar todos os vasos com o poder de Bael, mas Sinbad se recusa e promete salvar seus companheiros. Sinbad, Hina e Dragal enfrentam o demônio. Dragal ordena que derrotem o monstro e sobrevivam. Baelefort discorda e diz a eles que os humanos que o demônio tomou como recipiente estão vivos em seu peito, e que a única maneira de derrotá-lo e manter os outros vivos é dar um único e poderoso tiro em seu centro. Os 3 homens trabalham juntos e ajudam a dar a Sinbad a chance de usar seus poderes contra o demônio, pois ele está prestes a matá-lo quando a bruxa Falon envia uma de suas manifestações e tira sua espada. Por meio da manifestação, Barbarossa revela a Dragal que ele foi dado como morto para o Império e que tem vergonha da família Dragal. Dragal perde toda a esperança, mas Sinbad se recusa a desistir. Mesmo quando Hina é capturada pelo demônio e ele é duramente espancado por ele. Hina, inspirada por ele, escapa do demônio e, com a ajuda de Dragal, o derrota. A luta ainda não terminou, pois o demônio tenta ressuscitar a si mesmo, usando o chefe como seu núcleo ideal. Vélefort avisa que derrotar o demônio resultará na morte do garoto. Sinbad tenta salvar Jafar, puxando-o para longe do demônio. Eles alertam que ele não poderá matar o garoto e que há risco de morte, mas ele está determinado a salvar seus amigos. Ele mergulha nas memórias do garoto, onde Bale explica que deve dialogar com ele para conseguir salvá-lo. Ou Jafar será consumido pela escuridão para sempre. Lá dentro, Jafar é visto conversando com seu antigo eu, que está chorando e chamando por seus pais, que ele matou. Jafar diz a si mesmo que não adianta chorar, pois eles não têm mais um lar. Ele teve que matar seus pais porque não tinha outra escolha. Sinbad abraça os 2 Jafar e lhes diz que providenciará um lar para ele, que o salvará e que assim, ele não precisará mais sobreviver sozinho. Ele usa seus poderes para evitar que ele caia na depravação e se torne um demônio. Depois que todos são salvos, Valifor pede que escolham entre eles o receptáculo do rei, e eles escolhem Sinbad. Todos eles aparecem do lado de fora da masmorra, onde o chefe de Imushak está esperando por eles com seu exército. Dragal decide voltar para o Império. Ele sabe que é um risco, e que seu irmão pode mandar matá-lo por traição. Mas ele decide correr o risco, pois tem alguém para proteger em casa. Mas antes de partir, ele recebe a bênção do Magoi do rei e de seus gênios. Ele é o primeiro guerreiro a obtê-la, mas ainda não sabe como usá-la. Hina finalmente pode participar de sua cerimônia e recebe o nome de Hina Ho-Ho após ser reconhecida como uma nobre guerreira Imushak. Enquanto todos comemoram a ocasião, Hina conta a seu pai sobre sua decisão de servir Sinbad e viajar pelo mundo com ele. Seu pai acredita em sua decisão e lhe dá permissão. Logo depois disso, Hina e Sinbad visitam o rei do clã Imuchak para que Hina possa pedir a mão de sua filha Hurumu em casamento. Embora o rei não esteja satisfeito com Hina no momento, ele confia em suas palavras de que ficará mais forte e próspero com Hirumu. Ele lhes dá suas bênçãos, e com isso, Sinbad e seus amigos deixam a terra dos Imuchak, embarcando na jornada para se tornarem comerciantes. No navio fornecido pelo Imuchak, Hurumu ensina Sinbad e Jafar sobre coisas diferentes. Eles devem aprender a se tornar comerciantes. Jafar acha que agir como um vendedor não é nada normal, e chama Hurumu de bruxa velha. Quando ele se cansa das lições dela, recebe um golpe de karatê no rosto e ela começa a lhe dar sermões sobre sua conduta como comerciante. Logo, Sinbad também é atacado, e junto com Jafara, ele também se esforça para acompanhar as lições de Hurumu. Estão exaustos quando ela termina, mas veem vantagens em ter uma mulher a bordo. Hurumu faz uma comida deliciosa, e Sinbad e Jafar sabem que não devem desobedecê-la. Então, eles estudam seriamente, enquanto Hina convida os outros 2 para um drink. Mas, ao verem Hurumbu demoníaca repreendendo Sinbad e Jafari, desistem de beber de dia. Muitos dias se passam, e finalmente, um navio chega ao primeiro reino. No caminho, Sinbad sobe no mastro e exclama que eles chegaram ao Império Ren. O Império Ren é como o Império Romano de seu mundo, e é incomparável em riqueza e território. Sinbad e seu grupo chegaram à cidade de Napoleão, que é a capital comercial de um mundo. Assim que eles veem a multidão de pessoas ansiosas reunidas em frente ao navio, Sinbad declara que eles começarão a trabalhar sem perder tempo. Momento. Ele abre a loja logo em seguida e começa a atrair as pessoas para comprar os produtos exclusivos da tribo Imuchak. As pessoas ficam curiosas, e Jafar lhes mostra que eles têm os direitos exclusivos de vender os produtos Imuchak para o mundo. Sinbad usa seu riz para impressionar as garotas e a gangue ao seu redor para comprar tudo o que puderem. Logo 2 soldados chegam e exigem a obtenção de licenças. Sinbad se desculpa, diz que ainda não se registrou e pergunta aos soldados sobre o procedimento de registro.
Os soldados suspiram ao saber que ele é um completo noob, mas lhe dizem que ele deve ir à Hain Merchant Union, que gerencia e controla todo o comércio. Os soldados saem com isso, e a multidão de pessoas ansiosas também se afasta da loja. De repente, um misterioso homem loiro com uma túnica azul aparece e pede para falar com o chefe da loja. Ele pede a Sinbad que lhe venda todas as mercadorias que possui. Sinbad pergunta se não é contra a lei vender mercadorias sem registro, mas o homem lhe diz que só é ilegal vender coisas para o público em geral. Ele afirma ter uma licença do Sindicato dos Comerciantes para poder comprar os produtos legalmente. O homem diz a Sinbad que, como ele veio do norte até aqui, seria vergonhoso se voltasse para casa sem vender muito. Sinbad ainda não tem certeza, mas Jafar rapidamente aceita a oferta. O homem loiro lhes entrega a declaração de venda por escrito e sai para que seus funcionários peguem as coisas. Todos começam a falar sobre como esse é o melhor cenário para eles, pois agora não precisam se preocupar com as vendas. O homem loiro logo retorna com um saco cheio de moedas de prata. Todos ficam felizes em receber o preço por suas mercadorias, mas à noite, descobrem a verdade quando se deparam com a loja do homem. Ele revende as mercadorias por 5 vezes o preço original. Todos se sentem enganados, e Sinbad entende o plano do homem loiro. Ele convoca uma reunião de emergência e diz que precisam se registrar no Sindicato dos Comerciantes, pois não podem reclamar do revendedor. Todos ficam desanimados por serem enganados, mas Sinbad joga o documento de vendas para o alto, dizendo que essa é a emoção de experimentar novas coisas. Ele menciona que agora tem um respeito muito maior pelos comerciantes por entender o quão astutos eles realmente são. Afinal, o dinheiro é o que move o mundo, e os comerciantes são os que movimentam o dinheiro. Portanto, eles conduzem o mundo à prosperidade. Sinbad decide enviar todos para Imushak, com o objetivo de trazer mais mercadorias, enquanto ao mesmo tempo, lida com as questões do Sindicato dos Comerciantes. Ele deseja aprender mais sobre o mundo e os negócios, pois isso é fundamental para se tornar um rei. Mas então seu estômago lhe diz que ele precisa comer primeiro. Ele tem apenas uma moeda de bronze que escorrega de sua mão e é pega pelo astuto comerciante loiro de antes. Ele a entrega a Sinbad e, em vez de confrontá-lo, Sinbad o convida para jantar. No final, o homem se apresenta como Rashid, um comerciante de Balbad, que é a segunda nação mais rica depois de Ream. Ao ver como Sinbad o trata com respeito, Rashid lhe pergunta se ele percebe que roubou seu lucro. Sinbad diz que não sabia o bastante sobre negócios e perderia para um veterano. Por isso, quer aprender com o homem que o enganou. Rashid se impressiona com sua ambição e vontade de aprender. Então explica que não soube precificar mercadorias que Ream nunca viu. Sinbad nota o fluxo de Hook ao redor do homem e percebe que ele é mais que um comerciante. Rashid sabe até mesmo sobre o chefe Imuchak e pergunta a Sinbad como ele conseguiu permissão para comercializar as mercadorias, porque ele visitava a tribo para obter permissão e sempre voltava de mãos vazias. Sinbad se lembra das lições que Hurumul lhe ensinou e sorri ao dizer a Rashid que esse é um segredo comercial. No entanto, ele concorda em compartilhar esse segredo com ele se ele se tornar seu parceiro e lhe contar tudo o que ele precisa saber sobre esse país. Rashid diz ao garoto que ele é muito arrogante, mas que está disposto a lhe dar uma chance. Sinbad então usa o poder de Valefor para congelar a bebida de Rashid e revela que ele conquistou uma masmorra. A atitude de Rashid muda repentinamente, e ele começa a tratar Sinbad com mais respeito ao ouvir as histórias de suas aventuras. Ele pergunta por que ele está tentando ser um comerciante, e Sinbad responde que planeja revolucionar o mundo. Ele afirma que criará um país que mudará o mundo. Rashid diz que ele tem grandes ambições, mas é imaturo. Ele revela que, para entrar no Sindicato dos Comerciantes, é preciso uma recomendação de um comerciante registrado e 1 milhão de moedas de ouro, algo que poucos podem pagar. Rashid desafia Sinbad a arrecadar 1 milhão de moedas de ouro em um mês para escrever a recomendação. Quando Rashid vai embora, Sinbad percebe que esse é o caminho que ele deve seguir para desvendar seu destino. Ele vai descansar em um quarto que foi pago por Rashid e se pergunta qual é a verdadeira identidade do comerciante. Em seguida, começa a se perguntar como pode ganhar 1000 moedas de ouro em um mês. Ele sabe que, mesmo que trabalhe como guarda ou ajudante em um restaurante, não ganhará mais do que o salário mínimo. De repente, sua espada cai do lugar, e Sinbad vê uma torre voando quando a pega e sai do caminho, para ganhar dinheiro. Um mês depois, quando Rashid chega à cidade de Napoleia, seu guarda lhe diz que há uma grande multidão reunida na frente deles. Eles vão até a multidão para verificar o que está acontecendo, e encontram Sinbad em um telhado próximo. Ele começa a recitar a história das masmorras cheias de armadilhas traiçoeiras e monstros perigosos. Ele conta às pessoas sua história em terceira pessoa, e descreve com paixão como lutou contra um dragão gigante e o derrotou com sua espada. Ele então invoca um raio para impressionar a todos, que o aplaudem enquanto lhe jogam moedas de bronze e prata. Sinbad as recolhe alegremente, e então percebe Rashid na multidão. Rashid se aproxima dele, e diz que foi uma ideia brilhante entreter as pessoas por dinheiro. E Sinbad o agradece porque foi ele quem disse que suas histórias eram interessantes. Apesar disso, ele ainda não ganhou as moedas de ouro necessárias, e pede a Rashid que lhe dê mais tempo,
O comerciante apenas acena para seu guarda, que traz uma bolsa gorda contendo 1 milhão e zero de moedas de ouro para Sinbad. Rashid diz que esse é o pagamento por ter ouvido sua história, e também aceita a oferta de se tornar parceiro de Sinbad. Sinbad fica admirado com seu gesto e pergunta quem ele é de verdade. O guarda anuncia que o homem que finge ser um comerciante é, na verdade, Cain Rashid, o governante de Balbad. Enquanto isso, o navio do território de Imushak está retornando a Ren. Jafar ainda está sobrecarregado com as lições de Hurumu, e acha que ficar com Sinbad teria sido melhor do que isso. Ele faz birra, e para acalmá-lo, Huru diz que sabe como é difícil para ele estudar por causa de seu passado como assassino. Ela sabe que ele quer servir Sinbad e não ler livros inúteis, mas é exatamente por isso que ele precisa aprender mais para se tornar útil. De repente, Huru cai no chão e começa a tremer. Jafar pergunta se ela está bem, mas ela o choca ao revelar que está grávida e que espera um filho em breve. Beruru explica que os Imukaks têm um período de gravidez mais curto do que os humanos normais, por causa do clima rigoroso do norte. E ela planeja usar Jafar como seu assistente de parto e babá. Ela logo dá à luz um menino saudável. E Jafar tem dificuldade em ser a babá de um bebê que é praticamente do mesmo tamanho que ele. Sinbad recebe sua licença do Sindicato dos Comerciantes de Ren e expressa sua gratidão ao rei Rashid por toda a ajuda que recebeu. Cheio de entusiasmo para iniciar suas atividades, Rashid menciona que ele ainda deve participar do teatro. Sinbad considera isso desnecessário, mas Rashid insiste que ele ainda é um amador nos negócios. Ele não possui uma loja, nem um depósito ou qualquer meio de transporte. Ele diz a Sinbad que ele também deve fazer propaganda de sua loja, o que exigirá muito trabalho duro. Rashid explica que há muitas instalações de entretenimento em Rem, dentre as quais o Gladiator Coliseum é a mais notável. No entanto, Rashid não quer que Sinbad participe das batalhas de gladiadores, e, em vez disso, usa o teatro para divulgar sua aventura e sua loja, e ao mesmo tempo, ganhar um bom dinheiro. Sinbad gosta da ideia, e imediatamente corre para se preparar para isso, depois de agradecer a Rashid. Logo depois, ele chega ao grande teatro em Reum, e registra seu show como o Dungeon Capturer. Muitas pessoas duvidam do show, mas de repente, começa a nevar. Eles encontram Sinbad no telhado do teatro, e ele saca sua espada para soltar um raio, o que assusta a todos. Depois de se acalmarem e abrirem os olhos, eles veem uma luz maravilhosa no céu, e os flocos de neve brilhando enquanto caem. Com esses efeitos especiais, Sinbad começa a recitar sua história sobre a captura da masmorra, emocionando o público. Em pouco tempo, Sinbad se tornou a maior estrela de todo o Império Rion, e tem shows diários com casa cheia no teatro. Certa noite, quando estava voltando para a pousada com Rashid, ele ouviu sons altos de torcida do lado de fora. Ele espia pela janela da carruagem e vê o gigantesco coliseu pela primeira vez. Poucos dias depois, o navio de Imuchak chega ao local, e um dos guardas de Rashid, que servia como garoto de recados de Sinbad, vem receber Hina e os outros. Hina e Hurumu ficam para trás para descarregar suas coisas, enviando todos à frente na carruagem. Jafar e os outros chegam ao coliseu, onde encontram Sinbad fazendo sua apresentação para uma grande multidão. Jafar fica atônito, e o garoto de recados explica como Sinbad tem feito isso para arrecadar fundos e ganhar popularidade. Em meio a toda essa confusão, o filho de Hina, Kiki, desce dos ombros de Jafar e se aventura no coliseu. Ele começa a procurá-lo e ouve sua risada vinda das profundezas do subterrâneo. Lá, Jafar fica atônito ao ver o garoto nas mãos de um gigantesco monstro símio. Ele entra em pânico ao ver isso, e a atitude do monstro muda repentinamente de amigável para furiosa. Jafar tem medo de enfrentar o monstro, mas lembra-se de como Sinbad arriscou a vida para salvá-lo, e decide fazer o mesmo por Kiki. Ele ataca o monstro, esquivando-se de seus ataques e girando em torno da cela para atacá-lo por trás. Ele usa seu movimento especial para atingir o coração do monstro, mas os gritos do menino o distraem, e ele erra o alvo. O monstro agarra Jafar e o esmaga no chão, e ele percebe que não pode vencer o monstro. Ele então se lembra de como Sinbad prometeu lhe dar um lar, e fica preso dizendo que não é mais o mesmo assassino de antes. Para conseguir salvar Kiki, Jafar desperta o imenso poder da Jin Ball. Com facas carregadas de eletricidade, ele ataca o monstro que está prestes a devorar o garoto. Ele utiliza um relâmpago como se fosse uma corda para amarrar o monstro, e consegue resgatar Kiki antes de eletrocutá-lo. Após todo esse esforço, Jafar desmaia de exaustão, e Sinbad chega logo em seguida para ajudar. Enquanto isso, Jafar acorda. Ele primeiro se preocupa com Kiki, mas Sinbad lhe diz que o bebê está bem. Jafar conta que estava lutando contra o monstro quando, de repente, suas armas começaram a brilhar. Sinbad percebe que, assim como o primeiro capturador de masmorras, Jafar é despertado como seu primeiro lar, um guerreiro subordinado que pode tomar seu poder emprestado. Mais tarde, Hururmu trata dos ferimentos de Jafar e o agradece por salvar Kiki, dizendo que ele é realmente seu primeiro filho. No dia seguinte, todos visitam a nova loja de Sinbad e ficam surpresos porque é um shopping center completo. Eles estão confusos com o que aconteceu aqui quando, de repente, Sinbad aparece usando 10 vezes mais joias do que um rapper americano comum. Ele diz a todos que esta é a sede da Sindria Trading Company e que eles podem finalmente começar a fazer negócios em Rim.
Sinbad agradece a Rashid por ter lhe ensinado tudo, e o informa que agora voltará para seu país, Balbad. Ele o aconselha a escrever um livro sobre suas aventuras, pois isso seria um Harry Potter desta época. Rashid também o convida para ir ao seu país para fazer negócios mais tarde, e ele vai embora. Os amigos de Sinbad ficam chocados ao saber que ele estudou negócios com o rei de Balbad. Logo a Sindria Trading Company começa a fazer negócios sérios. Sinbad também escreve sua autobiografia, conforme sugerido por Rashid, sem saber que um dia, ela se tornaria a maior obra de literatura do mundo. Depois de algum tempo, Sinbad e seus amigos partiram em uma nova jornada. Eles chegaram ao reino de Sassan, que é repleto de terrenos rochosos, enquanto Sinbad, Hina e Jafar escalam o caminho montanhoso. Jafar explica que Sassan produz os melhores metais do mundo, mas não faz muito comércio internacional. Recentemente, eles começaram a aumentar suas relações comerciais com Rim, e essa é uma chance para a Sindria Trading Company se conectar com eles. Hina está preocupada em deixar a empresa para Vital e Mahado, porque Hurumu não pode ajudá-los muito, já que ela está grávida do segundo filho dele. Sinbad lhe diz para não se preocupar muito, pois Vital e Mahado são bons em seus trabalhos. Eles continuam sua jornada, e logo chegam a um penhasco de onde podem ver a magnífica capital do reino Sasaeng. O reino Sasaeng adora um deus antigo, e proíbe qualquer contato com pessoas impuras de fora. Além disso, eles têm conhecimento e tecnologia superiores ao resto do mundo. Quando Sinbad e amigos chegam à capital, ficam impressionados com as obras de metal. Mas as pessoas fogem, chamando-os de forasteiros impuros. Até os guardas dizem que não podem contatar civis sem permissão, e os levam ao escritório administrativo. O oficial se recusa a realizar qualquer comércio com estrangeiros, e diz que só forneceu algumas medalhas a Ren, por causa da amizade de longa data entre as duas nações. Sinbad pede ao oficial que o esclareça sobre como ele também pode estabelecer relações de amizade com Susan. Ele declara que quer aprender e entender todas as culturas e crenças do mundo. E pergunta ao oficial o que ele pode fazer pelo país deles. O oficial se surpreende, mas diz a Sinbad que, para ser amigo deles, deve visitar os Cavaleiros Sasa, elite do país. Sinbad e amigos chegam a tempo de ver a procissão dos cavaleiros liderada pelo rei Darius. Sinbad precisa da aprovação de Darius para ser amigo oficial. Então o aborda sem hesitar. Sinbad começa a correr paralelamente a Darius e se apresenta, mas os guardas o impedem. Eles ameaçam matá-lo se ele não se afastar agora, mas Darius os impede, dizendo que não precisam estragar suas lanças com o sangue de um homem sem modos. Sem se deixar abater por isso, Sinbad visita o castelo do Rei da Noite e pede aos guardas que o deixem entrar, repetindo várias vezes que não é um homem suspeito. À noite, eles vão a um bar feito exclusivamente para forasteiros, e Sinbad está determinado a encontrar o rei amanhã. Hina está bêbada agora, e diz que eles devem forçar a entrada, enquanto Jafar tenta dizer aos dois para se acalmarem. De repente, um nativo se aproxima de Sinbad e pergunta se ele pode se sentar ao lado deles. No entanto, a garçonete o agarra pelo colarinho e o sacode, dizendo que ele não tem permissão para entrar nesse lugar, que é reservado apenas para forasteiros. Ela lembra ele de sua posição como filho do rei, e Sinbad vê uma chance de aprovação. Logo, ele conversa com Mistras, filho de Darius. A garçonete hesita em deixar Mistras ouvir sobre o mundo exterior, mas Sinbad a acalma. Eles comem, e Mistras aprecia a comida e as bebidas. Por ser um aprendiz noturno, ele só pode comer comida simples e sem graça. Quando termina de comer, ele expressa sua insatisfação com o fato de o povo de Sassan não ter permissão para ir ao mundo exterior, e é por isso que ele quer ouvir as histórias do mundo exterior. Sinbad decide atender ao seu pedido, apresenta-se como o capturador da masmorra, e lhe entrega o livro Adventures of Sinbad. Em seguida, ele faz uma apresentação para Mistras, liberando eletricidade de sua espada enquanto recita sua história. Mistras fica perplexo com a história e o desempenho impressionantes, e, impressionado com a história no pergaminho. Ele declara que também quer experimentar essa liberdade e aventura em vez de ficar em Sassan. Ele sai feliz depois disso, determinado a ir e ver o mundo exterior com seus próprios olhos. No dia seguinte, ele tenta visitar Sinbad novamente, mas seu pai o pega em flagrante. Ele o repreende por quebrar o código deles e se envolver com pessoas de fora. Darius diz para ele parar de sonhar em sair, pois logo será cavaleiro. Ele adverte o irmão para não influenciá-lo mal. Mistras, furioso, recusa reconsiderar quando o pai pede. Ele diz que está farto de viver em Sassen e não se juntará aos cavaleiros. Darius lhe dá um tapa, mas Mistras se recusa a obedecer e vai embora. Ele visita Sinbad e implora que o deixe ir com eles. De repente, Sinbad vê alguém escondido atrás da porta e os chama. É Spartus, o irmão mais novo de Mistras, que quer que ele fique em Sassan e suceda o pai deles como o próximo rei da noite. Mistras lhe diz para se tornar o rei, pois ele se recusa a ficar preso a esse país. Sinbad agora respeita sua determinação e aceita levá-lo junto.
mas somente se ele puder assumir a responsabilidade por suas ações. Mistras também sabe disso, e pede a Spardos que diga ao pai deles que ele está oficialmente deixando os cavaleiros. Spardos foge ao ouvir isso. No dia seguinte, quando Sinbad e seus amigos estão esperando por Mistras, Sinbad sente Hook voando atrás dele. Ele se vira e vê Yunnan, que comenta que ele envelheceu. Sinbad o repreende, dizendo que ele cresceu e se tornou um jovem bonito. Ele então apresenta Yunnan a seus amigos como um viajante estranho que o levou para a masmorra com Baal. Yunnan o está monitorando e sabe que ele também tem um segundo gênero. Yunnan diz a Sinbad que, desde que ele capturou Baal, mais masmorras estão surgindo em todo o mundo, e as pessoas estão começando a conquistá-las. Há capturadores de masmorras em Ren e Sassan, e até mesmo em sua terra natal, Partevia. Yunnan pergunta a Sinbad como ele planeja lidar com seus colegas usuários de Jin, pois todos eles são pessoas poderosas. Ele responde que está aqui apenas para tratar de negócios e nada mais, mas está bastante interessado em saber que o Rei da Noite Darius é um capturador de masmorras. O Min se diverte com suas reações e convoca Seruk antes de desaparecer subitamente. Sinbad e seus amigos visitam o quartel-general dos cavaleiros, onde Mistras derrotou todos, exceto seu pai. Se ele conseguir derrotá-lo também, estará livre para deixar os cavaleiros. Mas se ele perder, perderá sua vida. Mistras lança um ataque implacável contra Darius, que bloqueia facilmente todos os seus ataques, e lhe diz que ele tem boa habilidade, mas não força suficiente. Mistras o ataca novamente, mas Darius usa o poder de seu Jin e invoca uma barreira. Mistras é rechaçado pela barreira, e os cavaleiros acreditam que Darius usou o poder dado a ele por seu deus. Até mesmo Mistras acredita que está lutando contra um poder divino, mas ele continua atacando seu pai em vão. Ele arremessa sua lança em Darius e, em seguida, corre rapidamente atrás dele para derrubá-lo com um soco surpresa. No entanto, a barreira é eficaz mesmo ali, e Mistras é levado de volta com sua própria força refletida nele. Mistras é derrotado, e de acordo com as regras do duelo, Darius avança para acabar com ele. Mas de repente, Sinbad pede que ele pare. A lança de Darius de repente ressoa com a bola de Jin e a espada de Sinbad. Os cavaleiros correm para prender Sinbad, mas ele desembainha sua espada e atordoa a todos com um raio. Darius pede que ele fique fora do duelo sagrado, e Sinbad simplesmente pergunta se ele obteve o poder de Deus que usou ao conquistar uma masmorra. Ele se dirige a Darius dizendo que, embora tenha obtido o poder ao sair vitorioso, não é o poder de um deus. Ele declara que qualquer um que consiga limpar uma masmorra pode obter esse poder. E está enganando o povo devoto de sucesso ao chamá-lo de poder de Deus. Sinbad se apresenta como um capturador de masmorras e desafia Darius para uma luta. Ele está disposto a aceitar qualquer punição se perder, mas se vencer, quer levar Mistras com ele e também obter permissão para fazer negócios com eles. Os cavaleiros acham que Sinbad é tolo por desafiar o Rei da Noite, mas não podem se atrever a prendê-lo porque ele lhes mostrou o que eles chamam de poder de Deus. Jafar entende que Sinbad está planejando fazer com que todos saibam que seu Rei da Noite não é o único que pode. Sinbad usa o poder do Genie. Dessa forma, ele mostrará a eles que não se trata de um poder divino, e reduzirá o grau de rigor religioso deles. Sinbad pergunta mais uma vez a Darius se ele aceita seu desafio. O Rei da Noite diz que ele é bastante desbocado e sem modos. Ele afirma que não se importa nem um pouco com Mistras, mas como se trata das crenças de sua nação, ele o enfrentará. Mistras corre em direção a Sinbad, dizendo-lhe que ele não pode vencer Darius. Ele explica que a barreira invisível o protege de todos os ataques e os desvia de volta para o agressor. Enquanto Sinbad não se deixa desmotivar por isso, e seus amigos acreditam que ele pode vencer, Sinbad ataca Darius e lança ataques rápidos contra ele. Mas o Rei da Noite bloqueia todos facilmente. Depois disso, ele ataca Sinbad, mas ele também se esquiva de todos os seus golpes e jabs. Sinbad então usa o raio em Darius, que usa sua barreira para refletir o raio em sua direção. Sinbad usa sua espada no último momento para desviar o raio, e no curto momento em que Darius deixa sua barreira cair, ele o ataca novamente. Darius recua e cria uma barreira para bloquear o ataque, e os cavaleiros ficam surpresos com o fato de alguém poder lutar em pé de igualdade com seu rei. No entanto, Sinbad apenas ri, e diz que eles consideram essa uma luta igual. Ele decide mostrar a todos seu verdadeiro poder, e permite que a magia de Baal flua em seu corpo. Os braços de Sinbad aumentam de tamanho, rasgando suas roupas, e então escamas brotam por todo o seu corpo, transformando-o no modo de equipamento Jin. Sinbad diz a Darius que esse é o verdadeiro poder de um capturador de masmorras, e pergunta quanto tempo ele pode durar contra ele. Ele ergue sua espada, e cria uma bola gigante de raios no céu acima do castelo. Um poderoso raio cai da bola diretamente em cima de Darius, que mal consegue bloqueá-lo com sua barreira. O ataque causa bagunça no castelo, e quando a poeira baixa, os cavaleiros veem que os lutadores sumiram, e há um buraco no teto. Sinbad carrega Darius em uma barreira protetora sobrevoando a cidade para um lugar vazio. O Rei da Noite quer revidar, então Sinbad o joga das montanhas. Depois, ele desce e vê que Darius sobreviveu à queda. Sinbad o elogia por sua firmeza, mas Darius pede que ele pare de se comportar como se a luta já tivesse acabado.
Sinbad suspira, percebendo que o rei ainda não aprendeu a lição. Então decide mostrar a ele seu Barahak Saika definitivo e dispara um ataque devastador contra as montanhas. O único ataque destrói tudo em seu caminho, e até mesmo cria um gigantesco buraco na maior montanha. Darius não consegue acreditar em seus olhos, e Sinbad lhe pergunta se ele finalmente entendeu a diferença entre seus poderes. Ele diz que, se estivesse planejando invadir o país, ele não teria sido destruído até agora, apesar do poder divino do Rei da Noite. Darius pergunta a ele qual é o objetivo de sua visita a Sasan, e Sinbad responde que está aqui apenas para criar relações amigáveis e estabelecer uma parceria comercial. Ele se desculpa por ter sido indelicado com Darius anteriormente, afirmando que foi apenas para estabelecer as bases para negociar com ele. Sinbad diz a Darius que as masmorras estão surgindo em todo o mundo, e que as pessoas estão constantemente desafiando-as e capturando-as. Ele afirma que um dia isso tornará várias nações tão poderosas, que as guerras serão muito mais destrutivas e sangrentas. Sinbad declara que não planeja travar guerras com seu poder. Em vez disso, ele quer acabar com a era da violência. Ele professa seu sonho de criar um mundo onde todas as nações e pessoas se respeitem mutuamente. Sinbad diz que para isso, ele quer criar um país que será o centro do novo mundo. E ele precisa de aliados com a mesma mentalidade para ajudá-lo a mudar o mundo. Ele pede a Darius que lhe empreste seu poder como rei de Sasan para tornar realidade o sonho de um mundo pacífico. De volta ao castelo, os cavaleiros cercaram Hina e os outros porque seu rei não retornou nem depois de meia hora. Jafar está prestes a sacar suas armas quando um raio atinge o chão e surgem Sinbad e Darius. Os cavaleiros querem saber quem venceu. Antes de Darius falar, Sinbad diz que foi empate, que ambos tinham o mesmo poder como capturadores e decidiram não lutar. Os cavaleiros ficam confusos, pois, segundo sua religião, só o rei pode ter o poder de Deus. Darius diz que o poder da masmorra só surge quando o mundo está em desequilíbrio. Ele afirma que, neste momento, o mundo está caminhando para a maior crise da história, e que mais guerreiros escolhidos estão recebendo o poder das masmorras. Darius diz que dá as boas-vindas a Sinbad como um aliado, e os cavaleiros imediatamente juram por suas palavras. Eles dão as boas-vindas a Sinbad em Sasan, para o choque da senhora. Mais tarde, a senhora deixa o castelo para se juntar a Sinbad, e seu pai se aproxima dele para se despedir. Darius diz que o confinou em Sacente por causa de suas crenças. Mas agora, ele acha que pode ser por causa de seu ciúme. Darius admite que quando tinha a idade de seu filho, ele também sonhava em sair, mas nunca pôde expressar seus desejos ao pai. Agora, ele diz a Mistress para explorar o mundo em seu nome também, e o garoto vai às lágrimas ao agradecer ao pai. Logo ele chega até Sinbad e seus amigos e diz que não consegue acreditar que finalmente pode sair. Sinbad diz que, por mais empolgado que esteja, não deve esquecer que agora trabalha para ele. Explica que a relação entre sua empresa e Sasan é mais que negócios, ele é o embaixador de seu país. De repente, Spardas chega correndo e abraça o Mistress, perguntando por que ia embora sem vê-lo. Ele fica chateado porque sempre o deixa sozinho. Mistress dá um tapinha na cabeça dele, dizendo que estava tão sobrecarregado que não pôde cuidar dele. Hina decifra as palavras dele como o fato de que ele não queria que sua atitude rebelde causasse problemas para seu irmão, e Spartus vai às lágrimas. Ele diz ao irmão que está orgulhoso dele porque trabalhou duro para alcançar sua ambição. Mistress sorri e conforta o irmão, pedindo que ele se fortaleça e depois venha para o mundo exterior com ele. Com isso, Mistress parte com Sinbad para o início de sua nova vida. Por outro lado, todos os cavaleiros estão reunidos em frente ao seu monumento sagrado. E eles perguntam a Darius se deixar Maestra sair do país foi a coisa certa. Ele acha que por causa de Sinbad, a nação ortodoxa de Susana foi forçada a mudar pela primeira vez em séculos. E ele acredita que esse é o destino determinado por Deus. Anteriormente, quando a luta terminou e Sinbad pediu o apoio de Darius, ele lhe disse que o lembrava de uma antiga lenda de Sasan. De acordo com a lenda, o mundo estava cheio de impurezas quando o povo de Sasan chegou a essa terra montanhosa. Eles haviam trazido o poder de Deus de sua terra natal, e seu rei usou o poder para limpar todas as impurezas aqui. Esse primeiro rei todo-poderoso foi aclamado como seu Deus, que trouxe a verdadeira igualdade e paz ao mundo. E é isso que Sinbad lembra a Darius. No entanto, o nome desse Deus agora está perdido no presente. Darius acha que só concordou com a aliança com Sinbad porque viu Deus nele. Na manhã seguinte, Sinbad e sua equipe chegam à beira-mar, e Mistress fica maravilhado com a visão da água até onde consegue enxergar. Ele está animado para explorar o mundo e pergunta ansiosamente a Sinbad para onde eles estão indo em seguida. Jafar responde que eles estão indo visitar uma pequena nação que é ainda mais peculiar do que Sasan, e eles mal conseguiram permissão para entrar nela. Jafar descreve o reino de Artemera como um país de mulheres governado por uma princesa guerreira. Mistress tem um ataque de pânico ao ouvir sobre um país de mulheres porque ele é um pervertido discreto. Mas Sinbad está pronto para se divertir muito lá. O reino de Artemira está localizado na região sudeste do continente. É um país pequeno, comparável em tamanho e poder a Sasan. O reino é protegido da influência do mundo exterior por causa de um grande vale.
O gigantesco vale intimida a maioria das pessoas, visitantes, e até Sinbad fica admirado quando seu navio passa por ele. Enquanto Sinbad e Mistress estão curiosos sobre os diferentes tipos de plantas e animais visíveis no vale, Hina reclama que está muito úmido. De repente, a senhora avista um pássaro no céu, e Sinbad acha que isso é um pouco estranho. O pássaro começa a se aproximar deles, e continua aumentando de tamanho à medida que se aproxima. É tão grande quanto um caminhão, e as duas garotas sentadas nele sorriem para os homens no navio enquanto passam por eles. Todos ficam surpresos com o tamanho do pássaro, que volta a voar paralelamente ao navio. As moças cumprimentam os visitantes e dizem que, se conseguirem chegar à cidade, vão se divertir com eles. É a primeira vez que Mistress ouve uma conversa pervertida, e ele fica vermelho quando as moças dizem que os farão trabalhar duro a noite toda, mesmo que eles implorem para parar. No entanto, quando Sinbad diz que aceitará o convite e as verá hoje à noite, as garotas ficam nervosas diante dele. Eles ficam mansos, e dizem que era brincadeira. Fogem com isso, e Jafar se irrita com a irresponsabilidade do líder. Chegam a um porto improvisado, e estacionam o navio, seguindo a pé. Sinbad e Mistress buscam diversão com mulheres, e correm à frente, enquanto Jafar e Hina os seguem calmamente. Ao anoitecer, Sinbad não aguenta mais, e não acompanha Mistress e Jafar. Acostumados a viagens difíceis, ele faz birra no chão e diz que eles devem descansar aqui por hoje. Ele pede a Hina que o carregue, mas ela está tão exausta quanto ele por causa do calor e da umidade. Enquanto Sinbad fica de mau humor no canto, Jafar tenta atravessar uma ponte quebrada usando suas cordas. A senhora pergunta se eles não deveriam parar para deixar Sinbad se recuperar. Mas Jafar acredita que ele pode fazer o que quiser. Portanto, não devem estragá-lo. Mistress comenta que ele parece confiar muito em Sinbad, e Jafar fica constrangido ao ouvir isso. Então, de repente, Sinbad tem uma ideia brilhante, e usa seu modo de equipar Jin para usar o poder de Baal e voar pelo céu. No entanto, Jafar o amarra e o eletrocuta, levando-o ao chão. Ele o ensina que ninguém em Artemira sabe sobre os equipamentos de Jin e os humanos voadores. Portanto, eles ficariam atentos se o vissem assim, o que criaria muitos problemas para eles. Sinbad está apavorado com Jafar e fica impotente quando o ex-assassino o amarra e o leva para o outro lado. Eles fazem uma pausa quando o sol se põe e depois retomam a jornada sob a luz da lua. Sinbad e Hina têm dificuldade para caminhar a noite toda e desistem várias vezes no caminho. No entanto, eles conseguem chegar a Artemira assim que o sol nasce no horizonte. A cidade foi construída diretamente sobre as paredes do vale, e todos usam os pássaros gigantes para viajar de um lugar para outro. Os bebês Ibn estão montando pássaros gigantes, e um deles passa voando por Sinbad. Eles têm o desejo de encontrar a rainha de Artemira, mas antes disso, precisam parar para descansar e se lavar. Ao se aproximarem de algumas moças, eles perguntam a elas sobre lugares para se hospedar. As moças, então, respondem que não há pousadas por ali e fazem um comentário sobre o cheiro que eles estão exalando. Jafar pergunta se há algum lugar onde possam tomar banho, e as meninas dizem que podem ir ao fundo do vale para se purificar ou à área da luz vermelha. Sinbad diz que elas devem ir tomar banho na área da luz vermelha, porque não podem aparecer assim na frente da rainha. Mas Jafar rejeita essa ideia. Eles vão para o fundo do vale para se purificar, e no caminho, Jafar esbarra em uma pessoa suspeita com um nariz peculiarmente longo. Pouco depois, eles finalmente chegam ao palácio da rainha, e o guarda lhes diz para terem cuidado com suas palavras, pois a rainha não está de bom humor hoje. Eles se ajoelham diante da rainha, e Sinbad se apresenta como a Sindria Trading Company, que deseja estabelecer relações comerciais com Artemira. No entanto, eles não percebem que estão falando com uma boneca, até que o guarda de antes começa a rir. Ela se aproxima do trono, come a boneca e se senta no trono. Ela se apresenta como a Rainha Mira, que só queria provocá-los. Ela afirma que muitos visitantes a desprezam porque ela é uma mulher, e é por isso que ela não gosta de homens. Ela diz que as cartas deles mencionam que uma mulher chamada Hurumu é sua conselheira, mas tudo o que ela vê são homens. Jafar explica que Hurumu está grávida, e por isso, ela não poderia vir aqui, então Mira o manda embora. Ela não tem interesse em conversar com os homens, e eles só são bem-vindos aqui se quiserem ter bebês com as mulheres de Artemira. Jafar pede e implora para que ela os ouça, mas Mira não concorda, então Sinbad se levanta e se aproxima dela, prometendo que nunca a trairá. Ele segura sua mão e a puxa para mais perto, pedindo-lhe que confie nela. Mira sorri para ele, perguntando se é assim que ele tem seduzido mulheres em todo o mundo. Infelizmente, o riso dele não é forte o suficiente para funcionar com ela, e ela coloca a lança perto do pescoço dele antes que ele perceba. Ela lhe diz que agora ele aprenderá como é aterrorizante tentar seduzir uma mulher para depois traí-la. Mira convoca seus guardas e diz a eles que levem os homens e os prendam. De repente, a espada de Sinbad e o cajado de Mira começam a ressoar, e ele percebe que ela também é uma capturadora de masmorras. Ela também reconhece isso e tira a espada, dizendo a Sinbad que, mesmo que ele seja um candidato a rei, isso não muda o fato de que ele tentou enganá-la. Mira diz a seus guardas que tomem cuidado com o que o outro homem pode estar escondendo, e ordena que tirem a roupa de todos. Eles gritam e resistem, mas a situação se inverteu, e logo Sinbad, Mistress e Jafar
estão à beira de um penhasco, nus e com medo. Sob o comando de Mira, seus guardas os empurram para baixo do penhasco, dizendo que realmente os deixarão bater se voltarem vivos. Quanto a Hina, eles apenas o seguram porque ele é um Imuchak, e Mira só ouviu falar de seu físico único. Ela planeja investigá-lo e, embora Hina tema que ele seja dissecado, algo muito mais terrível o aguarda. Um exército de garotas desesperadas o cerca, prontas para espremer até a última gota de seus sucos de amor para fora de seu corpo. Por outro lado, Sinbad e seus amigos de alguma forma sobreviveram à queda, e ele planeja voltar à superfície o mais rápido possível. Mas primeiro, eles encontram folhas para cobrir suas masculinidades contra a câmera. Depois disso, eles começam a procurar uma saída, mas não há como subir por cima disso. Eles não comeram nada desde que chegaram a Artemira e agora estão com fome. Por sorte, Mistress tinha alguma comida guardada em seu turbante, pois esse é um costume dos cavaleiros de Sassan. Eles têm um drama confuso sobre como dividir a comida entre eles, e por fim, a senhora come um pedaço de carne seca, enquanto Sinbad e Jafar dividem o outro. Depois disso, eles dormem, e Sinbad logo acorda com alguns sons estranhos de assobios e chocalhos. Ao abrir os olhos, ele encontra a si mesmo e a seus amigos cercados por cobras. Ele entra em pânico, joga as cobras e afasta seus amigos delas o mais rápido que pode. Sinbad desiste de sobreviver agora, mas Jafar lhe diz para ser homem. Ele simplesmente caminha em direção às cobras, pega uma e a parte em duas com suas próprias mãos. Ele diz a Sinbad e Mistras que eles estão agindo como covardes apenas porque estão com fome, e diz a eles para comerem a cobra para obter energia. Ele garante a eles que é totalmente seguro comer cobras, pois ele sobreviveu com elas sempre que saiu em missões de assassinato. Eles chegam ao vale e começam a se adaptar, coletando plantas e videiras para construir uma nova casa. Trabalham até o anoitecer, e depois descansam após terem se alimentado de cobras. Sinbad termina de abater as cobras, enquanto Jafar se dedica a fazer tecido com as cascas das árvores. A senhora, por sua vez, encontra madeira na costa para ajudar a consertar a cabana. Depois, almoçam churrasco de cobra, e Sinbad acha sal grosso. De repente, a senhora se irrita, perguntando por que estão se adaptando a esse lugar. Ele pergunta se esqueceram por que estão aqui, e respondem que é para sobreviver. Frustrado, a senhora grita que estão errados. Diz que estão no reino de Artemera para negócios, mas a rainha os jogou no penhasco. Sinbad lembra disso vagamente, mas não se importa e aprecia as cobras grelhadas. Jafar concorda, dizendo que viver desse jeito é realmente agradável. Sinbad explica que, quando era jovem, a guerra tornava a comida escassa e as pessoas se ajudavam mutuamente. Depois de viver com luxo em Haim, ele acabou esquecendo suas raízes. No entanto, viver no vale o fez se reconectar com elas e lembrar de como era antes. Mistris ainda não está satisfeito, mesmo depois da palestra esclarecedora, e diz que quer sair desse lugar o mais rápido possível. À noite, ele vagueia pelo vale, pensando em uma maneira de sair dali. Sua maior motivação é a mulher que lhe disse que o deixaria bater se ele voltasse à superfície. De repente, ele pisa em algo macio e carnudo, e fica chocado quando percebe o que é. Ele leva sua descoberta à base, e Sinbad e Jafar ficam impressionados por ele ter achado um grande pedaço de carne fresca. Além de deliciosa carne de cordeiro, já estava limpa e processada. Enquanto Sinbad e Jafar celebram as costeletas de cordeiro que terão à noite, a senhora os alerta para usarem o cérebro. Ela pergunta se não acham suspeito encontrar carne processada no fundo do vale. Ele acredita que alguém o colocou ali como uma pista para ajudá-los a escapar. Mas nenhum dos dois tem interesse nisso. Eles começam a cozinhar o cordeiro no fogo, e Sinbad tira pedaços de pedras preciosas presas nele e os joga fora porque não valem nada. A senhora está tão arrasada que nem mesmo as pedras preciosas podem detê-los agora. Mas de repente, Sinbad muda de ideia. Ele diz a Mistras que essa descoberta pode realmente tirá-los desse lugar e pede a ele que lhe mostre onde está a pedra preciosa. Ele encontrou o pedaço de carne. Ele os leva ao local onde encontrou a carne, e para surpresa de todos, mais pedaços de carne fresca estão lá, embora não estivessem presentes durante o dia. Sinbad vai imediatamente verificar um pedaço e descobre que está perfeitamente fresco. Ele e Jafar começam a coletá-los para comer mais tarde, e Mistridis grita para que eles não se distraiam. Ele bate em Sinbad, dizendo-lhe que a investigação da causa da carne deve ser feita antes de comê-la, quando de repente, os pássaros gigantes, os homens de Artemera pegam a carne, frustrando Sinbad, que queria comer tudo. A carne some, e Mistras fica triste por perder sua pista para casa. Sinbad tenta animá-lo, dizendo que o destino está a seu favor. As mulheres de Artemira jogam carne para que as pedras grudem, e os pássaros as levam. É um plano engenhoso, pois as pedras ficam presas na carne, e os pássaros ajudam a coletá-las. Especificamente, eles utilizam homens domesticados para realizar o trabalho. O chefe percebe que a produção de pedras diminuiu, e os homens culpam os pássaros por não trazerem carne suficiente. A senhora ameaça reduzir o salário deles, mas acaba desistindo quando eles começam a agir de maneira assustadora.
No fundo do poço, Sinbad e Jafar estão coletando carne, e a senhora fica profundamente arrasada, pensando que eles não tinham qualquer relação com o ocorrido. Jafar diz que Sinbad achou uma maneira de fugir. Ele chora, dizendo que talvez nunca saia dali. Mas Jafar diz para confiar em Sinbad, pois ele sempre tem um plano. Sinbad pode transformar algo sem sentido em algo que muda destinos. Parece que ele não tem plano agora. De repente, grandes pedaços de carne caem. Mistress acha que não muda nada, mas Sinbad diz que esperava por isso para escapar. Lugar. Logo, os pedaços de carne são trazidos à superfície, e quando os homens começam a retirar as pedras preciosas, Sinbad aparece de dentro de um pedaço. Seus amigos fazem o mesmo, e as meninas se assustam e fogem. Sinbad e seus amigos pedem roupas emprestadas aos homens para se cobrirem. A senhora ainda não entende o que acabou de acontecer, e Jafar explica o esquema de Artemera para recuperar as pedras preciosas presas na carne. Desde que comeram a carne, pensaram que um carnívoro faminto era o culpado. Então, jogaram pedaços enormes de carne que nenhuma criatura comeria rápido. Sinbad contava com isso, e escapou do fundo. Sinbad pergunta aos homens se as mulheres de Artemira os oprimem. Eles dizem que não são oprimidos, mas que os papéis de gênero em Artemira são assim. As mulheres fazem todo o trabalho para ganhar dinheiro e os homens cuidam da casa. Alguns deles trabalham meio período em trabalhos estranhos para ganhar dinheiro, mas estão bastante satisfeitos com a vida que levam. Depois de ouvir isso, Sinbad diz que eles devem visitar a rainha e mostrar a ela que sobreviveram. A rainha Mira está em seu quarto, admirando o lindo colar que tirou de seus prisioneiros, quando de repente, Sinbad entra pela janela. Ela tenta prendê-lo, mas ele rapidamente se aproxima dela e se inclina para um beijo. Mira está prestes a ceder aos seus desejos femininos, mas então Sinbad foge, roubando o colar que ela estava usando, que é seu receptáculo Jinn. Ele também roubou a espada dela porque acreditava que alguém tão cauteloso como ela manteria os recipientes roubados mais próximos. E Mira fica furiosa por um homem tê-la enganado, e pega sua lança, usa o modo de equipamento Jinn, e se transforma em uma mulher de 3 cabeças. Ela diz a Sinbad que agora ele conhecerá seu verdadeiro poder. Enquanto isso, Jafar e Mistress também recuperaram seus equipamentos, e querem resgatar Hina antes que Sinbad possa criar uma cena. De repente, eles avistam 2 luzes no céu, e percebem que Sinbad e Mina estão lutando. Ambos usam ataques baseados em raios, e anulam os poderes um do outro. Mina diz que ele não pode machucá-la porque o raio também é seu elemento. E Sinbad lhe diz que tem mais de um Jinn. Ele usa o modo de equipamento Jinn de Valefor, e se transforma em um cão humano. Mira acha que isso é apenas um truque enganoso. E então Sinbad emite uma luz fraca dos olhos em suas palmas. Mira o ataca primeiro, e ele continua se esquivando. Ele a ataca com balas de gelo, mas apesar de ser atingida diretamente, Mira sai ilesa. Ela diz a Sinbad HM que ele não é nada comparado a ela. Seu Jinn, Cerberus, tem 3 cabeças. Um controla o raio, outro o gelo, e ela o fogo, tornando-a mais forte que todos. Ela diz a Sinbad que ele não a vencerá, mesmo com 2 Jinns. Mira o ataca poderosamente, empurrando-o contra a parede. Ela usa seu maior ataque de fogo e o derruba. Então, envia um cão de caça de 3 cabeças em Sinbad, criando uma grande explosão. Mira ri, dizendo que ele era tão fraco quanto qualquer outro homem, mas Sinbad está logo atrás dela. Ela está frustrada por ele estar vivo mesmo depois de levar o golpe, mas mal sabe ela que controlar o gelo é apenas o poder secundário do Valiforce. Mira decide usar seu ataque final que combina o poder de todos os 3 elementos. Mas então, um golpe de Karut atinge sua nuca, e quando ela se vira, Sinbad está lá. Ela se pergunta quando ele apareceu atrás dela, e quando ela não parou de olhar. Ela ataca de novo, mas ele some e surge atrás. Mira perde confiança e seus movimentos ficam erráticos. Isso é o poder de Valefor, que atrapalha e rouba energia. Sinbad usou isso para congelar Mira quando ela ia atacá-lo, e se esquivou de todos os ataques para derrotar a rainha arrogante. Sinbad a congela em gelo, e ela o aceita como o primeiro homem a dominá-la e derrotá-la. Logo depois disso, Sinbad e seus amigos fazem outra visita oficial à rainha Mira. A senhora está ansiosa com a possibilidade de eles serem executados, mas Jafar lhe diz para se acalmar. Eles logo chegam à corte da rainha, onde a encontram no meio de um tratamento em um spa. Sinbad se ajoelha diante dela, e ela dispensa seus servos enquanto o repreende por agir assim. Depois da ação intensa que tiveram na noite passada, ela se levanta dizendo que, por ter lutado com ele, sua pele ficou arruinada, e que ela precisa de cuidados intensos com a pele há 1 mês. No entanto, foi a primeira vez que um homem aprendeu e a derrotou, então foi muito agradável. Sinbad diz que também se divertiu muito na noite passada. Mas a senhora não suporta mais as falas de duplo sentido, e desmaia por causa de uma hemorragia nasal. Mais tarde, depois que Mira se veste, ela declara que a nação de Artamira entrará em um tratado diplomático com a Sindria Trading Company. Ela afirma que um representante de Artamira será enviado para ajudá-los, e que deseja colaborar muito com eles no futuro. Sinbad lhe agradece.
E então Mira diz que mais do que tudo isso, ela não quer que um homem como ele seja seu inimigo. Ela pergunta a ele qual é seu verdadeiro objetivo, e Sinbad lhe diz que quer criar um mundo sem guerra. Ele pede cooperação, mas ela está suspensa. Sinbad, desconfiado, diz que as naves de Jin causarão uma grande guerra, ameaçando o equilíbrio mundial. Por isso, quer uma aliança forte com governantes que pensem como ela para evitar guerras. Informa a Mira que seus aliados atuais são o rei da tribo Imuchuk e o rei da noite de Sassan. Mira fica chocada ao saber que Sinbad tem relações amigáveis com dois países que se opõem à convivência com estrangeiros. Sinbad apresenta Mistras como o filho do rei da noite. E Mira percebe que até mesmo o poderoso rei da noite perdeu para ele. Ela sabe que as naves dos Jin são ferramentas com poder incomparável. E eles poderiam até mesmo rivalizar com a lendária feiticeira de Rim. Jafar lhe pergunta o que ela quer dizer com a lendária feiticeira, porque eles nunca deixaram a cidade de Napoleon. Mira explica que a feiticeira se dedicou a fazer de Ream a nação mais próspera do mundo. Dizem que ela tem 200 anos de idade, e há rumores de que seja a lendária Magi. Essa é uma palavra estranha para Sinbad e seus amigos. Mira explica que os magos são tão envoltos em mistério, mas aparecem em lendas de todo o mundo. Eles apareceram em tempos de crise, e guiaram os homens para tempos de paz. Eles são conhecidos como os grandes feiticeiros da criação que podem selecionar candidatos a rei. Quando Sinbad ouve falar dos magos, ele vê claramente o fluxo da raiz. Mira explica ainda que os magos podem criar masmorras com apenas um movimento de sua varinha, e guiar indivíduos dignos de obter o poder do rei. Tudo se encaixa na mente de Sinbad, e ele percebe que Eunon provavelmente é um Mandi. Ele pede a Mira que lhe conte mais sobre os magos. E o único fato adicional que ela pode lhe dar é que os magos são abençoados por Huk, a energia que guia o fluxo do mundo. Ela acredita que isso significa que os magos são a personificação da vontade do mundo. Mira acredita que a magia está direcionando o número crescente de masmorras em todo o mundo, e concorda com o ideal de Sinbad. Assim, ela concorda em participar de sua aliança. Depois, Sinbad e amigos saem, e Jafar diz estar aliviado por tudo dar certo. Mas ainda não aprova Sinbad usar o equipamento de Jin contra a rainha. Mistress está agitado porque deixarão Artemira amanhã, e quer aproveitar o tempo livre. Ele quer se divertir com mulheres fáceis, e Sinbad briga com ele por isso. De repente, a mulher que o tentou antes de empurrá-lo para o penhasco, chega e diz estar surpresa por ele ter sobrevivido. Mistress imediatamente começa a se encantar com ela, e ela concorda em lhe dar a recompensa prometida. Sinbad fica frustrado, pois finalmente entende por que Mistras estava tão desesperado para fugir do vale. A mulher então diz que eles libertarão o homem que estavam mantendo em cativeiro e, imediatamente, Hina aparece com um esquadrão feminino completo agarrado a ele. Parece que realmente sugaram a última gota de energia dele, e agora Mistras teme que seu destino também seja assim. As meninas vão embora, dizendo que se divertiram pesquisando o homem Imuchak. Sinbad se aproxima de Hinata, perguntando como ele vai explicar isso a Hurumu, e ele grita que não passou dos limites. Ele diz que não fez nada de errado, e de repente, a senhora começa a gritar que deveria ter sido ele. Sinbad diz a ele para parar de chorar porque eles ainda têm uma chance. Ele o lembra da área da luz vermelha aqui, e os dois decidem ir até lá imediatamente. No entanto, quando chegam à primeira loja na área da luz vermelha, eles se deparam com homens gigantes e corpulentos, com narizes estranhamente longos e pontudos, e toda a empolgação deixa seus corpos. No dia seguinte, é hora de irem embora. Artemira, a representante que a rainha está enviando com eles, os cumprimenta e se apresenta como Parsim. Hina ainda se recupera do trauma enfrentado, e Sinbad e a senhora perderam o cartão V de forma indesejada. Estão arrasados, mas Jafar diz a Parsian para não se preocupar. Chegam ao local dos pássaros gigantes que os levarão aos navios. Até a rainha Mira vem se despedir, dizendo que se afeiçoou a eles. Ela diz que eles devem manter seus laços fortes porque no futuro, serão eles que cuidarão de suas filhas. Quando estão prontas para sair para o mundo, duas garotas surgem por trás dela, e mais delas já estão ao seu lado. A senhora e Hina ficam chocadas com o número, e Sinbad comenta nervosamente que suas filhas são bonitas como ela. De repente, sua filha mais nova se aproxima de Sinbad e agarra suas roupas, olhando para ele com toda a admiração. Mira ri, dizendo que pode ter se afeiçoado a ele. Afirma que sua filha mais nova, Piste, é a mais talentosa por controlar pássaros gigantes. Piste coloca uma pena vermelha na orelha de Sinbad, e Mira M diz que é uma grande honra em sua cultura. Ela deseja que a jornada de Sinbad seja abençoada por Huk. Então, eles sobem nos pássaros gigantes e voam. Logo embarcam no navio, e finalmente chegam a Ream. A Sindria Trading Company estava indo bem mesmo sem Sinbad, e todos o cumprimentam calorosamente. Ele deseja encontrar Hurumu, a líder da equipe, para se atualizar sobre as novidades, mas ela voltou para casa pois está no último mês de gravidez.
Eles garantem a Hina que tanto ela quanto o bebê estão saudáveis e bem. Sinbad percebe que Vidal deve estar liderando os negócios na casa dela, e por isso, visita seu escritório. Lá, ele encontra Vidal completamente absorto na papelada e se assusta quando percebe Sinbad. Ele fica emocionado ao ver seu chefe novamente, mas Sinbad simplesmente despeja mais trabalho sobre ele. Vidal pergunta o que são essas contas, e Sinbad diz que, como ele voltou, eles precisam dar uma festa. Na festa, Sinbad apresenta as novas adições à sua equipe. Ele primeiro apresenta Mistras como o filho do rei da noite de Sassan, e em seguida, Perseine como um diplomata de Artemira. Ele diz a todos que Mistras é solteiro e está procurando uma namorada, enquanto Perseine é assustador quando está bravo. Sinbad então declara que isso é apenas o começo, e que a Sindria Trading Company continuará a crescer. Ele declara que eles se tornarão a maior empresa comercial de todo o Rim, e depois estabelecerão seu próprio país. Mais tarde, Sinbad está relaxando na varanda, onde seus amigos o encontram. Ele menciona que a Sindria Trading Company prosperou devido às pessoas que conheceram ao longo do caminho. Sinbad reflete sobre as pessoas que tiveram um impacto significativo em sua vida, e acredita que existe uma força que as conecta de alguma forma, sentindo claramente as direções que elas tomam. Ele vê o fluxo do destino, e sabe que caminho seguir para alcançar seu objetivo. Enquanto isso, o mundo muda rapidamente e em silêncio. Em Pursúvia, Barbarossa tem uma nave Jin, e Dragal e a princesa fogem. Na capital de Ream, magos lendários e um gladiador ruivo se preparam para um futuro incerto. Em outro país, a bruxa Fallon coopera com o príncipe, e Eunon apenas observa tudo. Como há, Sinbad vê uma chuva de meteoros igual a que ocorreu durante seu nascimento. Ele afirma que é especial. Sinbad, de 16 anos, não sabe o que o futuro lhe reserva. Mas, independentemente do que seja, ele vai desafiá-lo de frente e vencer. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo.